Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, oh glória, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus de Nazaré. Já aproveita, já se inscreve no canal, tá? Em nome de Jesus, vamos bater a meta de 20 mil inscritos para a glória de Deus. Seja um missionário do Senhor compartilhando esse vídeo, para que alcance mais almas para o reino de Deus, amém? Então, novidade, está aqui o meu livro físico, A Ciência da Fé. Uma fé madura produz bons frutos na obra de Deus. Essa e muitas outras frases de efeito no nosso livro. Em nome de Jesus, já está disponível aqui o livro físico, o link, você vai lá, compra o seu exemplar e boa leitura. E também em PDF está aqui o link. Irmãos, hoje nós iremos dar continuidade. Se você que não assistiu o primeiro vídeo da pastora Célia, está aqui também na descrição, tá? O link do primeiro vídeo a qual ela participou. E ficou algumas questões, né? Que ela não deu para relatar, mas ela veio aqui para a segunda oportunidade para poder relatar fortes relatos da parte de Deus. E uma questão muito importante que muitos comentaram, pastora, é como que é esse jejum de Esther, né? A qual a senhora falou no outro vídeo. Também como que é esse jejum de um ano, como que foi que a senhora fez. Mas depois disso eu gostaria que a senhora falasse sobre a sua chamada, amém? Então, irmãos, já deixa nos comentários aqui, tá bom? Em nome de Jesus, e curte e compartilha para a glória de Deus. Pastora, mais uma vez aqui, que Deus te abençoe poderosamente, tá? Amém. Muito obrigado por aceitar esse convite. Aleluia, tá? glórias Então, a Deus. Conta um pouquinho, né, da sua história aí sobre o jejum, e também depois já inicia como foi a sua chamada, amém? Amém, glórias a Deus. Olá, gente querida, estamos aqui mais uma vez para participar com vocês, em nome de Jesus, as bênçãos que o Senhor fez na minha vida, os livramentos, em nome de Jesus. Fico muito satisfeita por nós estarmos aqui, tendo esta oportunidade de partilhar com vocês as bênçãos que o Senhor faz e mostrar para vocês que Deus não nos abandona, nem no vale da sombra da morte Ele não nos abandona, em nome de Jesus. Maravilha. Pastora, deixa eu fazer uma pergunta. Primeiro, né, do pessoal que deixou nos comentários do último vídeo, como que foi esse jejum de Esther? Como é que funciona para fazer esse jejum de Esther? E como é que foi esse jejum de um ano? Como que Deus falou com a senhora? A gente age por impulso, não, vou fazer jejum tal, ou a gente precisa ouvir a voz de Deus para se consagrar? Amém, pastor. Pastor, na verdade, na glória de Deus, tem o jejum que a gente faz e tem o jejum que Deus pede para a gente. Os jejum que eu faço, eu espero Deus mandar. Porque muitas das vezes nós sofremos muitas lutas e tentações que muitas das vezes as pessoas também caem fazendo o jejum por si própria, e aí vem aquela tentação, a pessoa vai, pratica, come ou não faz aquilo que não era para ter feito e perde a bênção sem antes entregar o jejum, entende? E pela graça do Senhor, o jejum de Esther, ele foi pedido por Deus para mim, porque eu estava debilitada, eu estava sendo envenenada, praticamente eu estava com um pé na cova e um pé na vida, entende? Entendo. E aí o Senhor pediu para mim, tanto que eu falei para o Senhor, Senhor, mas eu estou completamente debilitada, o Senhor está vendo o que eu estou passando, eu não estou comendo nada, eu só estou bebendo, e o que eu bebo é o veneno, né? Eu não sabia que era o veneno até então, mas aí o Senhor me mostrou, pediu o jejum para abrir os meus olhos. Na hora que eu falei para o Senhor que eu estava debilitada, o Senhor falou para mim, eu te sustento, tanto que eu me levantei e fui até o portão ver a pessoa vindo do lugar do comércio que ela tinha ido buscar o suco para mim. E quando eu avistei, o Senhor me mostrou ela colocando o veneno. Pastora, então a senhora ficou 3 dias sem comer nada? Como é que foi que Deus falou? A senhora tinha que beber alguma coisa? Tinha que
3 dias sem comer, sem beber. Esse primeiro jejum, eu não bebi nada. Nada. Porque Nem comeu nada. Nem comi nada. O primeiro jejum que o Senhor me pediu. Hoje, Ele me pede, mas eu me alimento com líquido. De acordo com o que Deus fala. Isso, com a água. A água, líquido, sabe? O líquido para me hidratar. Sim. Né? Porque eu, devido ao lugar onde eu moro, que é o Piauí, né? Lá é muito quente, então o Senhor pede a hidratação, que é o líquido, nada de comida. Então, pastor, e esse de 1 ano, como é que foi o propósito? Só para fechar, né, aquela pergunta do último vídeo. Sim. Esse de 1 ano, a senhora bebeu algo, comeu algo ou só... Não, esse de 1 ano foi que eu tinha que jejuar das 18 horas às 3 horas, às 15 horas. Das 6, passar a noite inteira até as 15 horas. Né? E das 3 até as 18 horas, eu me alimentava. Ah, sim, forte, tremendo. 1 ano nesse propósito, Deus deu graça, Deus deu força. Deus deu força. Mas, pastora, fala para nós, como é que foi sua chamada? Então, pastor, a minha chamada, foi uma bênção de Deus, né? Primeiro o Senhor me alertou, amém? Me chamando para acordar, aceitar, que foi o primeiro testemunho, né? E esse chamado, né, que o Senhor fez comigo, falou, pediu para mim, né, mas de uma forma muito especial. Eu tinha saído da cidade de Campinas e tinha ido para Sumaré, morar em Sumaré. E lá eu comecei a congregar numa denominação ao qual era muito rígida nos usos e costumes, né? E eu sempre me adaptei muito bem a todos os estatutos das denominações onde eu passei. E pela graça do Senhor, o pastor, eu cheguei, acho que eu tinha não tinha nem 3 meses de estadia ali, ele me passou a chave da igreja. E falou assim, não, você vem, você prepara as aulas para os alunos da escola bíblica, prepara as aulas para os adolescentes, e a sua classe, no domingo, vai ser dos juniores, né? Então, você prepara as salas e as aulas para poder... Eu falei, amém, pastor, amém. Então, toma a chave. Eu falei, meu Deus, a chave da igreja já? Eu não tenho nem 3 meses da igreja, né? E aí, eu cheguei num ponto que eu falei assim... Eu estava muito redutiva, se eu ia, se eu não ia, né? Quando eu cheguei na porta da igreja, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu não estou convertida, não. Eu estou convencida. Meu Deus. E eu estava lá abrindo a porta da igreja e falando, Senhor, eu estou muito convencida. É eu que faço, é eu que isso, é eu que aquilo. Eu que vou, eu que oro, é eu que isso. Nada, Deus está comigo. Eu não estou convertida, eu estou convencida. Né? A senhora achava que não tinha feito o trabalho que a senhora estava exercendo dentro da casa de Deus? Também, pastor. Também. E também, assim, eu me achava insuficiente. Eu me achava uma pessoa que... Imagina eu tudo isso. Né? Imagina. Entende? Entendi. Então, eu estava achando que... Eu falava assim, não, Senhor, não, está errado. Primeiro é eu que faço. Depois, agora, eu vou realmente ter que fazer... Né? Porque tudo que eu ia fazer na obra de Deus, eu vou fazer. Eu vou fazer. Sim. Entende? Por isso eu me achava que eu não estava no perfil adequado que Deus queria. Então eu me achei que eu estava assim, uma pessoa completamente convencida, sabe? E não convertida. Né? E aí eu fui caminhando o corredor da igreja até chegar 3 carreiras de bancos para chegar no altar. Quando eu cheguei nessas 3 carreiras, eu avistei no altar um homem de branco. Eu avistei e ali eu vi ele com um coração nas mãos, né? Um coração. E eu falei, meu Deus, o que será isso? E eu parei, fiquei impactada ali. Fiquei com medo, com receio e... no mesmo tempo, curiosa, né? Mas eu parei. E aquela voz falou comigo,
Aquele anjo não era era uma luz tão grande, que eu olhava para o sol que estava batendo no vidro da igreja e olhava para aquele lugar onde ele estava, era maior, o brilho era maior. Chegava a ofuscar a senhora assim, de tanto brilho? De tanto brilho, sabe? Um brilho assim, sabe? Esplêndido. E ali ele começou a falar comigo, não temas. E eu falei, amém. E eu comecei a ouvir ali, sabe? E eu falei, Senhor, em nome de Jesus, me conceda a graça aqui, Pai. Eu não sei quem que é essa voz, né? Mas depois aquela voz foi me acalmando, como se fosse passando as mãos sobre a minha cabeça, né? Aquietai-vos, né? E eu falei, glórias a Deus, glórias a Deus. E essa voz falava o quê com a senhora? Então, caso, o anjo falava o quê com a senhora? E aí o anjo falou para mim, olha, você vai ser obreira, você vai ser evangelista, você vai ser missionária, você vai ser pastora, você vai ser professora de escola bíblica, você vai ter N cargos dentro da igreja dado por homens. Mas o meu chamado para você, a tua missão comigo, o teu ministério no meu reino é intercessora de pastores e altares. Meu Deus. Esse é o meu chamado, pastor. O anjo foi especificamente para falar. Especificamente para falar. E me deu aquele coração. Sabe? Falou assim, este é o coração. Você vai orar pela família pastoral, pelos pastores e família pastoral. Todo aquele escalão da frente da igreja é você, a intercessora. O teu ministério diante do meu altar é esse. Meu Deus, e assim, a senhora pegou nas mãos? Aí eu peguei aquele coração nas mãos, né? E segurei. E ali eu não vi mais o anjo. Quando eu olhei na mão, já não estava mais o coração. Meu Deus. Aí eu falei, Senhor, glórias a Deus. E aquilo gravou em mim. Gravou em mim porque eu fiquei muitos anos dentro da igreja, né? Até o ponto de que o Senhor me recolheu, porque eu estava com 10 cargos dentro da igreja. 10 cargos? 10 cargos. E o Senhor falar para mim, falar comigo e eu não dar ouvido. E aí ele usou de uma irmã para falar comigo. O Senhor vai te recolher por alguns dias. Eu falei, como? O Senhor vai te recolher. Então aí, nesse dia, eu fui dar aula de coreografia e torci o pé. Deu uma luxação no meu pé, que meu pé ficou muito inchado. Coisas assim de minutos. Nesse tempo, eu fiquei 60 dias dentro de casa com o pé no alto. Foi tratado tudo, né? E aí, ela falou para mim, o Senhor vai te recolher, por quê? Porque Ele está tentando falar com você e você não dá ouvidos. Você está agradando a homens e não a Deus. Pastora, por um tempo a senhora tinha esquecido daquele chamado? Eu tinha esquecido. O Senhor passou e eu segui a minha vida, né? E fui avante, até que chegou ao ponto que o Senhor cobrou, porque o Senhor cobra, né? Quando Ele chama, Ele não põe outra pessoa no lugar. É você ou é você. Não tem outro, né? E eu falei, amém, Senhor. Amém, porque muito difícil a gente encontrar intercessores de pastores, né? Verdade. Porque a gente recebe toda a carga de um ministério sobre a gente. Então, a gente tem que se colocar na posição, tá sempre em jejum e oração, em nome de Jesus. Aí, a partir desse momento, pastora, a senhora deixou de ser convencida e passou a ser convertida. Convertida, a ouvir a voz do Senhor. Aí, quando a senhora ouviu isso, a senhora, como é que foi daí para frente? Aí, depois que eu passei por essa experiência, que eu fiquei doente dentro de casa, e aí o Senhor falou assim para mim, você vai nessa igreja só para entregar o seu crachá de diaconisa. Nessa época, eu era segunda do pastor, sabe? E ele falou, o Senhor falou para mim, você só vai entregar todas as suas coisas de diaconisa e você vai deixar lá e você não vai mais prosseguir lá. Eu vou te enviar para outro ministério,
né? E foi aonde que na época eu abri o meu ministério, entende? Em nome de Jesus. E como é que foi esse processo para a senhora? O processo foi tremendo, pastor. Foi uma bênção de Deus, em nome de Jesus, pela graça do Senhor, mas por devida, assim, circunstâncias, né? A gente não prosseguiu com o ministério, porque teve uma vida que ela veio, ela me roubou o CNPJ, roubou a placa, tá? Meu Deus. Da igreja. E eu falei assim, Senhor... A senhora levou um golpe, então? Eu levei um golpe. E ali foi um tempo naquele tempo. Foi um tempo naquele tempo, no determinado tempo do Senhor. Entende? E como é que foi, assim, a sua vida saber tomar esse golpe? Como é que foi para a senhora receber isso? Foi difícil. Foi difícil, foi muito difícil. Mas na consciência de que o Senhor, Ele deixou só aquele tempo. Por quê? Porque tinha pessoas que precisavam chegar naquele tempo, passar naquele tempo, crianças que precisavam de socorro, e o Senhor me usou para libertar crianças, tanto na vida material quanto no mundo espiritual. Amém? Pastora, mas peraí, libertar crianças, em que sentido a senhora crianças. fala? Possessão? Possessão. Aí surge uma pergunta. Meu Deus. Crianças também pode ser possuída por demônios? Pode, pastor, pode. Tanto que eu recebia muitas criança que pegava a faca, falava que ia matar a mãe, entende? O que me marcou muito na época foi essa criança, e pela graça do Senhor, nessa época também o Senhor me deu a psicoterapia espiritual, né, para tratar com esse tipo de legalidade, né? E pela graça do Senhor, eu vi crianças ser libertas, ser batizadas no Espírito e receber a unção do Espírito. Um dos casos também foi meu filho, que ele recebeu com 4 aninhos a unção e o batismo do Espírito Santo, entende? Então, isso veio me ajudar, porque eu não podia acreditar naquelas crianças se eu não tivesse visto meu filho lá atrás, sendo batizado no Espírito Santo. E foi aonde que eu me aprofundei mais, né? Depois daquele determinado tempo também, né? Tudo era um tempo na presença de Deus, sabe? Não era uma coisa assim eterna, mas era esse tempo você vai fazer isso e esse tempo você vai fazer isso. E eu vi as crianças sendo libertas, pastor. Porque assim, nós cremos na seguinte questão. Nós temos que buscar para ser revestido, né, do Espírito Santo de Deus. E uma criança, como a senhora falou, no caso do seu filho, com 4 anos, ser revestido pelo Espírito Santo de Deus, receber o Espírito Santo de Deus, a senhora buscava em favor da vida dele, é isso? Eu buscava, pastor, a favor da vida do meu filho, porque ele sofreu muito no caminhada da época que ele nasceu até mais ou menos aos 4 aninhos. Eu tive muita luta espiritual devido a ele, né? Eu orava por ele. Ele teve uma vez que ele ficou muito enfermo. Eu senti que não era médicos, porque os médicos davam os antibióticos para me dar para ele, e os antibióticos não faziam nada, até que um dia anjos chegou no meu quarto, sabe? E ali, pela graça do Senhor, o meu filho recebeu a unção do Espírito Santo, e ele estava enfermo, e eu falava, Senhor, naquele dia eu falei, Senhor, a tua palavra diz que eu sou herdeira de Deus e co-herdeira de Cristo. Por que isso está acontecendo com meu filho? Ele não fica curado, a infecção está pegando na garganta dele, está vindo a língua fora. O que nós faz, Senhor? E nessa noite eu recebi os anjos com uma taça na mão, com líquido, e um dos anjos chegou na beirada da caminha dele, ergueu a cabeça dele, passou o dedo dentro da boquinha dele e me mostrou o que ele tinha dentro da boquinha dele. Era um pedaço de carne que estava impedindo ele, né? E pela graça do Senhor, deu aquele líquido. Aleluia. A febre passou, porque meu filho já chegava a quase 40 graus de febre. E eu fiquei muito assim, desesperada, né? E aí ele deu aquele líquido e eu assistindo tudo ali, os anjos fazendo a cirurgia. E ali o Senhor
concedeu a graça dele tomar aquele líquido. Eu deitei, dormi, não vi mais nada. Meu filho também dormiu, porque ele não reclamou mais nada. No outro dia, meu filho estava bom. Estava curado. Estava curado, em nome de Jesus. Aleluia. Pastora, e durante esse processo do ministério, a qual Deus, né, colocou sobre a sua vida, foi num desses que a senhora sofreu atentado de quase morte dos motoqueiros ter chegado ou não? Então, saindo dessa igreja também uma noite, né, eu fui sozinha para casa. Não tinha ninguém para ir comigo. E nós saímos assim à base de umas 10h30. E eu falei assim, meu Deus, eu vou embora sozinha. Sozinha, Pai, tem de misericórdia de mim. E eu fui, quando eu estava mais ou menos na metade do caminho, apareceu esses 2 motoqueiros. E eles falavam, ai, que bênção. Bênção eu falo hoje, mas eles falavam, a língua deles lá, né? Sei, para não falar uma palavra. Isso. Olha aí, todinha para nossa bandeja, né? E eu falei, Senhor, tem de misericórdia de mim. Aqueles 2 motoqueiros chegou. Um encostou atrás de mim assim, um pouquinho mais afastado. E o outro desceu da moto, ficou mais ou menos do outro lado da moto, mas à minha frente. E eu falei, Senhor, o que esses homens vão fazer comigo? Ele falou assim, e um falou para o outro, o que nós fazemos com ela? Vamos. No que ele falou, vamos, eu avistei um homem de branco, chegando atrás desse que estava na minha frente. E olhou para mim e aquietou meu coração. Eu fiquei calada ali, não ouvi mais nada o que eles iam fazer comigo, ou ia falar comigo, sabe? Só sei que saiu uma voz. Eu peguei a Bíblia, pus assim embaixo do braço, estava embaixo do braço, eu pus assim na frente do peito. E eu falei, Senhor, me proteja. E eu com o olho aberto naquele homem que estava atrás do bandido na minha frente. Aí eu pus a Bíblia assim, ele olhou para a Bíblia e falou assim, ei, cara, né? Ele falou a linguagem do mundo, né? Eu não estou acostumado a encostar nessas pessoas que andam com esse urubu preto aí. Ele chamou a Bíblia de urubu preto? Ele chamou a Bíblia de urubu preto. Meu Deus. E eu falei, Senhor, tem de misericórdia. Nisso, eles pegou a moto, saiu com tudo. E eu não vi mais nada. Sabe? Eu só senti que aquela mão atrás de mim me levando, me conduzindo até a minha casa. Em nome de Jesus. Depois do ocorrido, a senhora sentiu uma mão que levava a senhora... Que me levava até a minha casa. Porque no momento a senhora perdeu o sentido ou não? Olha, não é que eu perdi o sentido, eu fiquei atônita. É como se fosse assim uma anestesia, sabe? Eu fiquei anestesiada ali. E eu falei, e agora? Sabe? Eu cheguei em casa, eu só vi quando eu cheguei no portão de casa, eu falei... Louvado seja Deus, eu cheguei em casa. Meu Deus. A senhora paralisou no momento. Paralisei no momento. Meu Jesus. Pastor, algumas pessoas falam que quando a gente recebe presentes, a gente tem que orar a Deus, né? Muito. Consagrar ao Senhor. Porque muitas das vezes pode vir, né, presentes amaldiçoados. O que Com muitos certeza. não crê é que existe, né, uma situação que chama receptáculo. O que é receptáculo? É um objeto que é amaldiçoado, que carrega uma energia de uma entidade maligna, e quando você coloca na sua casa, aquela energia maligna começa a agir na sua vida. Sim. A senhora recebeu um presente, algo parecido, que foi o que? Um cachorro que a senhora me falou? Isso, pastor, eu recebi um cachorro. Um cachorro, ele era pastor alemão com pitbull. Ele era um cachorro enorme, muito bonito, sabe? E... eu recebi aquele cachorro, assim, de parente, sabe? Era de uma vida que ela fazia parte de outras religiões, né? Mas eu não sabia até então que era dela o presente. Mas chegou na minha casa e o cachorro foi colocado no meu quintal. E aí teve uma noite que eu cheguei e o cachorro... Mas a senhora não estranhou quando a senhora viu o cachorro ou não? Não, eu achei bonito. Eu achei, eu ganhei um cachorro. Eu precisava de um cachorro. Achei lindo, né? Porque o cachorro era muito bonito, né? Grande, bonito. E eu não tive malícia,
de orar, nada, porque eu falei, não, ganhada de uma parente, não tem maldade, né? E essa noite eu cheguei e entrei no portão assim, o cachorro estava dentro da casinha dele e eu avistei, que eu olhei dentro da casinha e eu vi 2 olhos vermelhos dentro da casinha do cachorro. E ele estava lá dentro. E ele estava lá dentro. E eu falei, não, mas isso não pode ser o Bush. Né? Ele chamava Bush o cachorro. Bush. Né? Não pode ser o Bush. Né? Aquilo me gelou, mas me encorajou, sabe? Porque quando eu vejo o adversário, pastor, o Senhor me dá uma força tão grande que ao invés de eu parar, eu vou. É. Esse cachorro, pastora, ele ficou quanto tempo até a senhora perceber que tinha algo estranho nele? Olha, ele ficou mais ou menos uns 3 dias. 3 dias. Uns 3 dias até eu ficar dentro da minha casa sem precisar sair para nada. É onde que eu trazia muito a oração, né? Fazia muita oração, buscava muito de Deus. E esses 3 dias, esse tempo que eu fiquei dentro de casa, né? Até esses 3 dias, passou esses 3 dias, eu estava dentro de casa, orando e buscando do Senhor. E foi aonde que eu percebi que eu falei, Senhor, o que está acontecendo aqui, né? Aí, pela graça do Senhor, eu saí do quarto e fui até o portão, até a janelinha, onde o cachorro ficava no quintal. E eu avistei o olho dele, ele estava com a cara deformada, sabe? E eu falei, meu Deus, se eu pôr o pé para fora, esse cachorro me mata, né? Mas eu nem, sabe? Pensei, mas eu fui, sabe? Ele comia melancia, eu fui levar um pedaço de melancia, pus a melancia lá na porta, ele ficou estagnado, paradinho no lugar, sabe? E eu falei, tem alguma coisa estranha com esse cachorro, o rosto dele está muito desfigurado, né? O Senhor falou assim para mim, vai e coloca as mãos sobre a cabeça dele. E eu fui e coloquei as mãos sobre a cabeça do cachorro. Nesse momento, a senhora não estava vendo a imagem do cachorro, a senhora estava vendo a entidade maligna que estava sobre ele ali. Sobre ele ali, sabe? E eu falei, meu Deus. E o olho vermelho, né? Olhando para mim. E aí, eu fui, coloquei as mãos sobre a cabeça dele, orei, pedi a Deus, amém? E eu falei, Senhor, toca, Senhor, nesse bichinho inocente, né? Porque foi feito alguma coisa, o que aconteceu, ele comeu alguma coisa, sabe? E entrei para dentro. Aí quando eu entrei para dentro, que eu olhei na janelinha, ele estava normal, mas o olho estava vermelho. Eu falei assim, meu Deus, tem de misericórdia de mim. E eu fui, passou o dia, tudo, fui dormir. Chegou a noite, eu fui dormir. Nisso, na época, o meu esposo tinha ficado na rua, sabe? E ele chegou, acho que mais ou menos por volta da meia-noite. E aí ele entrou no portão, o cachorro não queria deixar ele entrar. Nossa, o cachorro estranhou ele. Estranhou ele. Quer dizer, ele ia avançar nele com tudo e ia matar ele, sabe? Aí eu falei, meu Deus, o Senhor falou, vá e repreenda. Eu tive que orar para que o cachorro ficasse parado, quieto, para o meu marido entrar na época, sabe? E aí eu fui, orei no cachorro, sabe? Aí o Senhor me relatou, assim, no meu coração, relatou na minha vida, que aquele cachorro tinha sido uma encomenda para me matar, mas que ia matar o meu marido, certo? Se eu não orasse e repreendesse aquele demônio. Meu Deus. Maligno de morte mesmo, pastor. Vingança e retaliação. E que fim levou esse cachorro? Como é que aconteceu? Então, aí eu orei, pedi a Deus, ungi o cachorro, sabe? Pedi a Deus que tirasse toda a influência maligna e que aquela influência maligna não voltasse nem para a pessoa que colocou aquela coisa, aquele trabalho, sei lá o que ela fez para poder me matar, mas que nem voltasse para aquela vida, porque senão ia ser destruída, né?
E aí o cachorro continuou em casa, pastor. Continuou em casa, o cachorro manso. Meu filho até sentava em cima dele, porque ele era pequenininho. Pegava na orelhinha dele assim, ele andava com o menino no quintal, sabe? Um cachorro super dócil, mas com influência negativa, ele estava sendo um cachorro violento. Meu Deus, aí então Deus, né, arrancou aquela entidade maligna sobre o animal. A vida do cachorro. Meu Deus, tremendo. Ô, pastora, sobre esse assunto de morte, né? A senhora falou sobre morte física e morte espiritual. Isso, a senhora pastor. passou por um processo parecido com isso? Isso, pastor. É assim, essa morte espiritual, eu fazia os cultos na minha casa. Ainda, né, que nessa época eu não tinha nem alguma denominação, nenhuma igreja montada. E aí, nessa época, pastor, eu mexia muito com a quebra de maldição, cura, restauração, sabe? Era assim, muito intensa na minha vida esse trabalho que o Senhor fazia através da minha vida, na vida das pessoas. E aí, pela graça do Senhor, pastor, nessa noite, foi uma família, mais ou menos de umas 15 pessoas. E essa família, ela foi buscar cura, quebra de maldição. Tinha pessoas com pedra no rim, tinha pessoas com problema de estômago, tinha pessoas com problema material, espiritual. E todas elas eram curadas? Todas elas eram curadas. Inclusive, nessa época, teve um que eu lembro que eu orei, eu pus as mãos sobre o copo d'água, ele tomou a água, e eu falei, ele falou assim, eu estou com vontade de ir no banheiro. Eu falei assim, pode ir. Aí ele foi no banheiro, chegou lá, ele teve a coragem de enfiar as mãos dentro do vaso sanitário e tirar a pedra que saiu no rim, trazer para a gente ver uma glória divina. Mas tinha uma pessoa dentro dessa família que me olhava de olho esquerdo, sabe? Ela me olhava de rabo de olho. E eu comecei a sondar, sabe? A ver o comportamento dela. E aí, amém. Eu falei assim, Senhor, cuida dela. Né? Foi o primeiro sexta-feira, a segunda sexta-feira, a terceira sexta-feira, ela foi na minha casa e falou para mim assim, na sexta-feira de manhã ela foi na minha casa e falou assim, missionária, nessa época eu era missionária. Eu queria te ajudar, porque você tem a sua casa muito grande, eu vejo que a sua vida é um pouco atribulada, você vai trabalhar, então deixa eu cuidar da sua casa para você, eu limpo a sua casa para você. Mas a estratégia dela era outra. Sabe? Que no momento a senhora não percebeu. Não percebi, nem passou pela minha cabeça, sabe? Só que eu tinha aquela desconfiança, aquele pé atrás, né? E ela foi limpar a minha casa, fazia as coisas para mim, graças a Deus. Só que ela pegou um fio de cabelo meu, pegou um lenço e uma foto minha dentro da minha casa. E levou embora para casa dela. Isso eu sei, pastor, porque ela mesma contou para mim. Ela contou. Ela mesma contou para mim. E a família toda em casa, fazendo cura, libertação, pessoas chegando, era uma bênção de Deus. Vigília, a gente marcava 10 horas da noite, acabava 10 horas da manhã. Era uma bênção de Deus, porque Deus o Senhor fazia operando maravilhas mesmo, uma bênção de Deus. E essa moça, nessa sexta-feira à noite, ela veio, toda desconfiada, mas assim, parecia que ela estava contente, alegre, sabe? E pela graça do Senhor, eu não sei o porquê, quando acabou o culto naquela noite, que todo mundo foi embora, ela passou na sala assim, olhou para minha cara como quem? Hoje é o seu dia, hoje você vai ser derrotada, né? Não era ela, né, pastor? Era o que estava nela, né? E ela virou as costas e eu apontei o dedo e falei, Senhor, mostra para o maior, aonde ela for agora, mostra para o maior lá, quem é tu na minha vida. E fui dormir. Passou, eu não sei nem o porquê que eu falei isso, mas... E nessa noite, pastor, ela foi no centro de Macumba, né, o centro de orgia negra, lá não sei aonde que ela foi, e levou o lenço, a foto e o fio de cabelo no lugar lá. Uhum. E disse que ela contando para mim, ela colocou exposto
em cima da pedra. E a hora da meia-noite, que era a hora do homem lá, não sei quem que... da entidade maligna se apossar, né? Uhum. Ele punha a mão sobre os olhos e falava, eu não estou conseguindo descer, eu não estou conseguindo olhar, não estou conseguindo fazer. E ela falou para mim que ele colocava as mãos, falava, não, mas é muita luz, é muita luz. Ele via a luz em cima do lenço, da foto e do fio de cabelo, sabe? Glória a Deus. Aí ele olhou, diz que ele olhou, quando ele conseguiu mais ou menos tirar as mãos da frente do olho, ele falou para ela, esta eu não posso tocar. Esta eu não posso tocar. Ela olhou assustada e ele falou para ela, essa é a menina do homem de branco. Essa eu me emociono, glória, pastor. É uma bênção de Deus. No que ela ouviu isso, ele falou mais. Essa é a menina do homem de branco. Ai daquele que tocar nela. Meu Deus. Ela falou que, num repente, pastor, ela passou a mão no lenço, na foto e no fio de cabelo. Foi aparecer na porta da minha casa, era quase 2 horas da madrugada. Ela, no momento que ela pegou os objetos, ela não hesitou. Ela Meu Deus. Saiu como se fosse um foguete no portão da minha casa. Aí ela chegou e falou assim para mim, hoje eu quero esse Deus que você serve. Aleluia. Eu falei, glórias a Deus, glórias a Deus. Foi onde ela contou toda a história. Foi onde que ela contou a história. Ela falou assim, eu peguei as suas coisas, eu entrei com malícia na sua casa, eu peguei as tuas coisas, levei a tal lugar, e lá ele me falou, o próprio inimigo falou para mim, que ele não podia te tocar, que você era a menina do homem de branco, e ai daquele que te tocar. E aí, pela graça do Senhor, pastor, naquela noite ela aceitou Jesus, ela veio para os caminhos do Senhor, o marido dela se converteu, as filhas se converteu, a família, 53 pessoas da família fazia parte já do ministério. Meu Deus. Através da vida dela, ela contou para todo mundo o que ela fez, né? Encomunado com outras pessoas para acabar com a minha vida, né? Sim. E pela graça do Senhor, desta vez, ela não teve êxito. Deus é fiel. Pastor, a senhora relatou algo aqui antes da gente iniciar a gravação que me chamou muita atenção sobre uma situação a qual a sua neta, né, passou. Sim. Que viu, na verdade ela não viu, ela percebeu algo estranho, sim, na sua casa, e depois Deus revelou a senhora. Sim. A senhora pode contar com mais detalhes sobre isso? Então, eu cheguei de viagem, né, para a casa onde meu filho mora. Eu vim do Piauí para cá, aqui em Campinas. E pela graça do Senhor, pastor, a minha neta é uma criança assim de 9 anos. Ela tem 9 aninhos, né? Isso eu também quero falar, pastor, que criança às vezes está perturbada e elas estão vendo as coisas e a mãe e o pai não percebem. O meu filho, a minha casa aqui é um sobrado, né? E o meu filho, muitas das vezes, manda a minha neta descer a escada, lá embaixo está escuro. E ela vai e fica com medo. E ela falou para ele, pai, tu me manda lá embaixo, está escuro. E eu tenho medo, porque tem uma pessoa, uma coisa que me olha do canto da sala. Mas quando eu viro o olho para olhar, eu já não vejo mais. Né? Aí ele falou assim, não, mas é isso mesmo, é normal, filha, é normal. Aí eu cheguei de viagem, passou uns 2 dias, a gente conversando para lá e para cá, e vai daqui, vai dali, né? Vó e neta junto, feliz. Ela falou assim, vovó, eu sinto assim um pouco de medo. Mas eu falei, mas do quê? O meu papai me manda de lá de cima aqui embaixo, e às vezes está escuro, e eu sinto medo, porque eu olho no canto da sala, tem lá alguma coisa me olhando, parece uma pessoa, parece, né?
Eu não vejo, porque quando eu viro para olhar, a pessoa some. E eu já fiquei alerta, né? Fiquei atenta. Falei, não, aí tem coisa. Tem coisas aí. E eu, pela graça do Senhor, falei assim, vamos orar, né, Laura? Vamos orar, porque é alguma coisa que não está certa. E em nome de Jesus, aquela noite eu deitei e dormi. Passou a primeira etapa do meu sono, porque eu tenho as etapas para dormir de noite, pastor. Às 3 horas da madrugada, sempre orando. Então, o Senhor me acorda e depois tem a segunda etapa. E eu dormi até aquele horário. Chegou às 3 horas, acordei, orei, pedi pela vidinha dela, orei também na hora por ela, né? Falei, não tenha medo, né? Porque o medo vai te estagnar, o medo vai te parar, você tem que ter coragem, fé, né? Fecha o olhinho, Laura, põe o pé e tenha fé que o Senhor coloca o chão para você, né? E Ele está com você, não tenha medo. Na segunda etapa do sono, pastor, eu vi, né, o próprio maligno, assim, em forma de indigente, uma pessoa maltrapilha, sabe? Andando na casa inteira. Ele andou na casa inteira, ele subiu as escadas, andou nos quartos, e quando chegou no meu quarto, ele falou, sou eu aqui. Ele falou isso? Ele falou para mim, sou eu, assim, cara a cara. Cara a cara. Ele na porta do quarto e eu na cama, né? Deitada, e eu falei, você não. Aqui quem fala mais é Deus, é o Senhor Jesus. Você não, sabe? Nisso ele estourou, ele virou uma fumaça preta. Né? E eu, pela graça do Senhor, orei, levantei, orei, né? Pedi a cobertura do sangue de Jesus para minha família, para todos os meus. Deitei e dormi. E falei para minha neta, vamos ungir a casa. Vamos ungir a casa, que a vovó viu o bicho que estava olhando para você. Não tenha medo, não tenha medo. Em nome de Jesus, sabe? E para a glória de Deus, aquele mal caiu por terra. Caiu por terra. Caiu por terra, graças a Deus, pastor. Aleluia. Em nome de Jesus. Sabe por quê, pastora, eu entrei nesse assunto? Porque eu quero trazer um alerta aqui, na verdade. Por quê? Porque muitos pais não acreditam. Não acreditam, porque é uma criança está falando. Tá bom, filho. Acho que as crianças não podem ver certos tipos de coisa no mundo espiritual. E muitas pessoas até acreditam naquele amigo imaginário. Sim. Né? Amigo imaginário. Não, é só um amiguinho imaginário. A senhora tem algo a relatar sobre isso? Não só de experiência se a senhora já viveu relacionada a isso, mas, assim, para trazer um alerta para os pais sobre amigo imaginário. Eu tenho uma experiência, pastor, que eu e minha irmã missionária, a Rosa, ela passou para mim, né? Lembra, Célia, quando a gente via aquele monte de homem, aquele monte de gente andando dentro de casa, e alguns faziam careta para a gente, alguns passavam vestido de preto, com a cara coberta. E eu sempre fui muito imperativa, eu reagia ao contrário. E ela reagia calada, né? É como se fosse assim, tentava chamar a atenção da minha mãe, da minha família, né? Não no modo de falar, mas na ação, sabe? Olha, tem alguma coisa estranha, né? Como eu também já presenciei crianças tentando chamar a atenção. Muito das mães levam em psicólogo, e não é caso de psicólogo, é caso de oração, é caso de se levar nas mãos de um ungido de Deus para orar, né? Porque realmente, pastor, a criança ela vê e ela tem experiência, e muitas das vezes são crianças que estão sendo tomadas para fazer coisas ilícitas, né? Como eu vejo muita morte de criança que está sendo ceifada, a alma, né? A alma não, a vida, né? Porque a alma vai para Deus, vai se recolher até o dia do juízo final. Mas é um alerta, pastor, porque as mães, elas têm que estar mais alerta com os teus filhos, até mesmo na escola, com amigos, né? Porque tem amiguinhos também que faz esse tipo de... É como se fosse assim, você não faz isso? Então você é cafona. Você...
Entendeu? Sim. Então, tá bom, eu sou cafona, como muitas das vezes. Teve uma vez que chegaram em mim e falaram para mim, missionária, pastora, a senhora é muito quadrada, né? E as crianças recebem isso, né? Então, o que eu falo para as crianças? Chegaram em mim e falaram, você é muito quadrada, mas eu prefiro ir quadradinha para o céu do que redondinha para o inferno. Tá né? certo. Falar assim, porque foi assim, pastor, que eu me defendi muito das vezes, né? E as crianças ter o anjo que é a mãe, né? E o anjo que é Deus, o próprio Senhor Jesus. As mães alertar e falar, não seja você mesmo, seja você. Não aceite nada que vem de palavras ou acusações, ou até mesmo te colocar em condições de, você não faz, eu faço, ó. Então você faz, você vai pro buraco, eu não vou. Entende? Sim. O alerta é esse, que as crianças, as mães, ensinam teus filhos a mostrar para eles que eles são eles mesmos. Não, eu sou assim. Mas eu sou assim. É bem assim, pastor. De uma certa forma, espiritualmente, preparar também, né? Preparar, pastor. Sim. Preparar as crianças espiritualmente, porque isso não é normal, né? Como a senhora mesmo falou. Não tirando, né, a questão mérito da medicina, de psicólogo, mas tem coisas que só Jesus faz, né? Sim. E sim. Principalmente as nossas crianças, nós temos que protegê-la, né? Sim, pastor. E é tremendo. Mas, pastor, a gente já está indo para os momentos finais. Mas antes de ir para os momentos finais, eu quero aqui, em nome de Jesus, abrir um parênteses aqui para o nosso amigo irmão Ed. Eita, Deus é fiel. O irmão Ed está tranquilo, né, irmão Ed? Da próxima, tá sem o microfone aí, né? É que ele desativou o microfone dele, que ele fez uma manutenção, mas é benção. Amém. É benção. Então, ó... Vai ficar para a próxima, então, Ed. Você perdeu. Oh, meu Deus. Deus é fiel. Então, missionária, como de costume aqui, né? Perdão, pastora, como de costume, a gente sempre abre um momento para a senhora trazer de tudo aquilo que a senhora relatou como um conselho para trazer vida e esperança para quem está do outro lado nos assistindo, né? Sobre tudo isso que a senhora já passou. Algo que me chamou a atenção foi sobre as crianças. Para mim, né? E também a questão da morte espiritual, tudo que a senhora passou. Como que a senhora poderia aconselhar alguém que está do outro lado, que está vivendo um momento da qual foi relatado, ou até mesmo uma pessoa que não sabe como lidar com a situação? Deixa Deus te usar. Igreja, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sempre tive comigo. Sede pura como uma pomba e prudente como uma serpente. Na pureza você observa, você presta atenção. É como se fosse uma mãe, como uma leoa, lutando pelo teu filho, tirando as garras do inimigo de cima do teu filho. Na pureza, você observa o teu filho quando chega da escola, quando sai para a escola, o sono dele, o momento que ele está passando por uma etapa da vida, amém? Seja pura e prudente em defendê-lo em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Por quê? Porque essa parte da gente, como é que eu vou falar aqui para você? Em nome de Jesus, se alertar, né? Estar atento, não só com os amiguinhos de escola, mas nas redes sociais, né? Celular, jogos, tá bem? Porque muitos estão indo para o vale da sombra da morte sem orientação dos pais. Então, o que eu passo para você, orienta teu filho, sabe? E mostra para ele o certo e o errado, porque o meu filho, eu abri um livro para ele, abri a Bíblia e mostrei para ele, olha, o certo é esse, o errado é esse. Então, em nome de Jesus, e você deve cuidar do teu filho. A palavra do Senhor diz, muitos dizem também, que até os 12 anos. Mas o seu filho está com 40 anos, você vai sempre ser mãe. Ele vai ser sempre aquele seu filho que está precisando de uma palavra de mãe. E muitas das vezes nós largamos, porque adquiriu a idade adulta,
A idade está nos números, mas não na mente deles. Muitas das vezes a mente ainda não chegou ao parâmetro daquela idade. Então, em nome de Jesus, o alerta que eu te dou, observa. E assim, pela graça do Senhor, no mundo espiritual, nas hostes da potestade, eu tenho comigo Efésios capítulo 6, versículo do 10 em diante. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que você possa lutar contra os dardos inflamados do maligno. O que é o dardos inflamados do maligno? É uma infecção generalizada. Em todas as áreas você vê as hostes da potestade. E em nome de Jesus, e você vai lutar para que aquilo não manifeste na tua vida, na vida da tua família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel. Pastora, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Eu creio que vidas já estão sendo alcançadas através desse testemunho, tá? Você que ficou até o final, não se esquece, curte, compartilha. Vamos bater essa meta de 20 mil inscritos para a glória de Deus. E você que tem um testemunho impactante, gostaria de contar, falar sobre o seu testemunho, a experiência que você teve com Deus, já está aqui na descrição o contato, para que você venha entrar em contato com a nossa produção, tá bom? Está aqui, contato da produção do Pastor Rubem para testemunho, já está aqui na descrição. Então entre em contato, que nós marcaremos um dia para que você venha aqui contar o seu testemunho também, amém? Em nome de Jesus de Nazaré. Então, amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Ed Record, que Deus te abençoe em nome de Jesus. E não se esquece, está o link do livro físico e do PDF, A Ciência da Fé, Fortes Conselhos Poderosos, para que você venha trilhar no caminho da fé com Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe e até o próximo Pode Testemunho para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Pode testemunho.